Acabei de passar por uma situação de vida terrivelmente difícil e, em vez de me sentir aliviado, a realidade se impôs e me sinto triste e melancólico. Então, decidi fazer este post como terapia. Isso é sobre mim e minha ex-namorada, vamos chamá-la de Carmelita, e eu sou Lucas. Começamos a namorar há pouco mais de 2 anos e meio. Nos conectamos enquanto ela cortava meu cabelo. Ela tem 26 anos, é uma cosmetologista bem-sucedida, tem sua própria cadeira e pia que aluga em um desses hotéis de salão de beleza, junto com outros cosmetologistas independentes. Eu sou o gerente de operações e designer-chefe de uma empresa de paisagismo. Trabalho lá desde os 16 anos. Agora tenho 27 e amo meu trabalho e meu chefe. A empresa estava passando por dificuldades e havia perdido muitos clientes e funcionários. Então, aos 19 anos, meu chefe me pediu para assumir o cargo de gerente da equipe. Reconstruí rapidamente nossa equipe e fiz modificações que deram certo. Hoje, nossa empresa é 4 vezes maior do que era quando assumi. Fui tão bem que o proprietário me deu 25% de participação e 25% de participação operacional na empresa, o que significa que divido os lucros e teria prioridade na compra da empresa, se eu quisesse. Ele sentiu que sem mim a empresa teria falido dentro daquele ano. Voltando a Carmelita. Carmelita e eu nos demos bem porque ela era uma pequena empresária independente, trabalhadora e muito equilibrada. Ela também era econômica e bastante frugal. Ela não era a típica garota com quem eu saía até então. Ela era muito bonita, ela tinha um corpo robusto, definitivamente não gorda, mas robusta. Não tenho nada contra mulheres com corpo robusto, apenas nunca havia namorado uma antes. Independentemente disso, logo nos tornamos muito afeiçoados um ao outro. Desde o início, disse a Carmelita que não estava procurando nada sério, pois estava focado em construir meu negócio. Também expliquei que não acreditava mais no casamento por causa da taxa de divórcio e da maneira como os homens são tratados nos tribunais. No entanto, disse que gostaria de encontrar uma mulher legal para construir uma vida e uma família. Ela disse que seus pensamentos sobre a vida eram muito parecidos com os meus, mas ela ainda acredita no casamento com a pessoa certa, pois é algo que nossa comunidade e nossa religião acreditam fortemente. Ambos somos hispânicos americanos e católicos, frequentando a mesma paróquia. A família de Carmelita é do estado de Veracruz, no leste do México, e minha família é de Sonora, no oeste do México. Os avós dela migraram para os Estados Unidos enquanto meus pais vieram para cá. Nossas famílias se conheciam socialmente e trocavam algumas palavras em eventos da igreja e festivais da comunidade, mas não eram amigos próximos nem tinham outras conexões antes do nosso relacionamento. Inicialmente, nos víamos um dia por semana, que rapidamente se tornou 2 dias por semana, e nos últimos 5 meses do nosso relacionamento, passávamos 4 a 5 noites por semana juntos. Ambos decidimos que era importante ter algum tempo separado para nos concentrarmos em nossos negócios, amigos e manter o desejo entre nós. Se eu tivesse que descrever nosso relacionamento em uma palavra, seria feliz. Nós nos conectamos mental e fisicamente e tínhamos personalidades muito semelhantes. Simplesmente nos divertíamos juntos. Carmelita morava em um apartamento de 2 quartos com Karina, que também era uma cosmetologista no mesmo salão. Eu não gostava muito de Carmelita morar com Karina, pois Karina gostava de festejar, ir aos bares, clubes e lugares noturnos. Carmelita, por outro lado, é uma bebedora social ou não bebe nada e não frequenta bares ou clubes. Karina até cortou meu cabelo uma vez antes de eu conhecer Carmelita e até me perseguiu, mas ela simplesmente não era meu tipo de mulher, já que não gosto de mulheres que bebem e frequentam clubes. Eu tinha medo de que os hábitos dela influenciassem Carmelita, mas, felizmente, isso nunca aconteceu. Com o tempo, a amizade delas começou a se perder e elas não estavam mais curtindo morar juntas, então Karina se mudou há 6 meses. Ela também mudou seu negócio para outro salão. Para ser honesto, fiquei aliviado, e Carmelita ficou bem em lidar com o aluguel e apreciou ter o apartamento só para ela. Eu moro em um prédio comercial convertido nos fundos da propriedade dos meus pais.
Quando meu pai comprou sua primeira casa, ele queria obter o máximo de terreno possível para plantar vegetais e árvores frutíferas. As casas em nosso bairro eram baratas naquela época. Na verdade, algumas você podia comprar por menos de $40 mil. Meu pai comprou nossa casa e os 4 lotes vazios, 2 de cada lado, onde casas foram demolidas por menos de $50 mil. Então temos uma propriedade enorme e nosso quintal é enorme. A propriedade na rua atrás da nossa casa pertencia a uma empresa de serviços públicos que não a utilizava mais. A propriedade tinha um prédio antigo de tijolos que foi construído muito sólido, quase 100 anos atrás, pois tinha que suportar cargas pesadas. A empresa de serviços públicos desocupou a terra e o prédio, e meu pai comprou barato. Ele me deu o prédio e o terreno, e eu o transformei em um plano de chão aberto com um loft e uma garagem interna. É o prédio mais legal do nosso bairro na cidade. Além disso, o paisagismo em toda a nossa propriedade é de primeira qualidade, pois é claro, essa é minha paixão. Nosso bairro desde então se tornou mais nobre, então nossas casas valem muitas e muitas e muitas vezes mais do que meu pai inicialmente pagou por elas. Desculpe pela divagação, mas estou muito orgulhoso de meu pai e minha mãe por suas conquistas. Em setembro passado, meu pai, meu irmão e um dos meus primos seguiram para a área de Hermosillo para passar um tempo com meus avós. Eles planejavam fazer alguns reparos na casa deles e visitar nossa família estendida do lado do meu pai, todos os quais moram naquela área. Tínhamos planejado essa viagem por mais de um ano e cada um de nós agendou tempo de férias com nossas empresas. Embora estivesse animado para ir, temia deixar minha Carmelita por tanto tempo, então decidimos conversar, mandar mensagens e fazer chamadas de vídeo todos os dias para não nos sentirmos tão sozinhos longe um do outro. A viagem foi incrível e o tempo voou. Quando voltei, Carmelita e eu continuamos de onde paramos. Nossa conexão continuou a crescer e nosso relacionamento estava muito forte, a ponto de eu começar a repensar minha posição sobre o casamento. Várias semanas após retornar da viagem, notei que Carmelita parecia mais cheia do que o normal e seu rosto parecia corado. Eu não me importava com essas coisas, pois a tornavam ainda mais sexy, porém quando estávamos juntos fisicamente, ela ficava muito quente ou superaquecida. Era estranho e algo que nunca tinha acontecido antes. Além disso, ela estava muito mais ativa em precisar de carinho de mim e querer estar juntos fisicamente. Algumas semanas depois, Carmelita veio até mim e disse que tinha feito 2 testes que confirmaram que ela estava grávida do meu bebê. Eu fiquei surpreso, pois sempre usei proteção e fui muito cuidadoso ao colocá-las e jogá-las fora, e garantindo que não tivéssemos contato corporal total a menos que eu estivesse usando uma. Eu estava feliz por ser pai e ser o companheiro de vida de Carmelita, mas queria que isso ocorresse no momento apropriado. Ela também me mostrou uma pasta que continha uma série de artigos impressos sobre diferentes estudos indicando que os preservativos não eram infalíveis, com as falhas variando de 2% a até 7 ou 8% em alguns dos artigos. Ela me conhecia bem, pois acredito que ela fez isso porque sabia que eu questionaria isso. Depois dessa conversa, percebi que isso não era o que planejei, mas às vezes a vida não segue como planejado. Passamos o resto da noite conversando, e no dia seguinte contei aos meus pais. Minha mãe ficou decepcionada ao saber que estávamos usando proteção, parece estranho, mas ela não ficou feliz com a parte de nós ter atividades pré-nupciais já que era muito religiosa. Quando esfriou um pouco, ela pareceu feliz em ter um neto. Ela me disse que eu deveria me casar para fazer a coisa certa. Meu pai foi compreensivo, mas me perguntou se eu estava feliz com essa notícia. Eu disse a ele a verdade, que sim, só não tinha planejado. Então, fui com Carmelita contar aos pais dela, e eles reagiram de forma muito parecida com os meus. Também começaram a questionar sobre o casamento. Carmelita então fez um anúncio para seus mais de 5.000 amigos e seguidores no Instagram sobre nossa notícia, e rapidamente obteve mais de 2.000 curtidas. Ela tem conexões com a maioria das pessoas em nossa paróquia, comunidade e também com outras pessoas que conheceu em seu salão de beleza. As coisas estavam ótimas para nós e estávamos nos aproximando cada vez mais, passando mais tempo juntos conforme nos preparávamos para o bebê.
Continuamos morando separados, mas logo planejávamos mudar Carmelita para minha casa antes do nascimento e depois apenas pagar os 3 meses restantes de seu aluguel. Esse era o plano. Mas então aconteceu. Do nada, Karina apareceu. Ela apareceu no meu local de trabalho e pediu para falar comigo, pois tinha algo importante para me contar. Ela disse que acreditava que Carmelita me traiu quando eu estava em Hermosito e que o bebê pode não ser meu. Sabendo que Karina e Carmelita agora eram inimigas, inicialmente levei o que ela estava dizendo como bobagem. Parecia mais um insulto, mas não mostrei a ela que eu o levei assim. Ela continuou explicando que 2 irmãos vieram ao salão uma tarde para cortar o cabelo. Karina disse que lavou e cortou o cabelo de um irmão, vamos chamá-lo de Jonas, enquanto Carmelita deu o mesmo tratamento ao outro irmão, vamos chamá-lo de Rick. Eles eram da Grécia e estavam aqui há 3 semanas ajudando seu tio e tia com um novo restaurante grego que abriram no final do ano passado. Era uma sexta-feira e estavam programados para voltar para a Grécia na segunda-feira de manhã, então queriam cortar o cabelo. Como já era tarde, os irmãos convidaram Carmelita e ela para uma refeição gratuita no restaurante do tio deles, o que aceitaram, pois já era hora do jantar e elas não tinham almoçado e estavam morrendo de fome. Ela disse que dirigiram separadamente. Quando chegaram ao restaurante, toda a família os recebeu calorosamente e disse para pedirem o que quisessem, pois era por conta da casa. Ela disse que eram uma ótima família e o restaurante parecia impecável, e a comida estava deliciosa. Depois da refeição, todos estavam conversando na área do bar quando ela começou a conversar com Jonas sobre a cachoeira e como era algo que ele deveria ver antes de partir. Ela disse a ele que poderia levá-lo lá. Ela perguntou a Carmelita e a outros membros da família se eles queriam ir, mas a família disse que não podia porque estava ocupada no restaurante, e Carmelita disse que ia ficar um pouco mais para conversar com a família e depois ir para casa. Karina disse que ela e Jonas saíram por cerca de 1h15, e ela o deixou por volta das 21h, quando o restaurante estava fechando. O estacionamento estava vazio e o carro de Carmelita tinha ido embora, então ela não achou nada estranho. Na manhã seguinte, no salão de beleza, ela e Carmelita discutiram brevemente como a comida estava boa e como a família era legal, e foi isso. Como mencionado, elas já eram inimigas até este ponto, então foi raro que estivessem falando sobre um assunto em comum. Algumas semanas depois, Karina mudou seu negócio para outro salão de beleza, e é aqui que o momento uau acontece. Karina disse que saiu recentemente com várias mulheres em um bar, e as meninas tomaram algumas bebidas e começaram a fofocar, e uma sugeriu que elas tivessem uma discussão sobre o melhor e maior. Aparentemente, é quando cada mulher diz o nome do homem que foi o melhor amante delas e o nome do homem que foi o maior. Eu não sabia que isso era algo sobre o qual as mulheres conversavam, mas questionei Karina porque ela estava me contando tudo isso quando Carmelita nem estava lá. Ela disse que uma prima de Carmelita estava no evento, vamos chamá-la de Patty. Patty ainda era uma boa amiga de Karina. Ela disse que depois que elas deram a volta na mesa e estavam rindo e gargalhando sobre suas respostas, Patty disse, e minha prima Carmelita nos superou em tudo na categoria maior. Ela disse que Carmelita contou a ela que uma vez esteve com um cara chamado Rick, da Grécia, há anos, que tinha um membro de 2 dígitos. Ela continuou dizendo que Carmelita disse que ele era mais burro do que uma pedra, mas tinha o corpo de um deus grego. Ela afirmou que ele era tão único que ela o convidou para voltar na segunda noite para experimentar mais uma vez e depois desapareceu com o coitado. Ela disse que ele era um trabalhador quebrado e como vivia em outro país, não foi difícil se livrar dele. Eu fiquei magoado e preocupado ouvindo isso, mas ainda não tinha certeza porque Karina estava me contando algo sobre Carmelita que aconteceu anos atrás. Karina disse, e Lucas, você não está vendo, isso não aconteceu anos atrás, aconteceu quando você estava em Hermosilo, e aquele homem era Rick. Ela disse que Rick tinha 1,90 m e era musculoso como Hércules, mas não era nenhum Sócrates. Karina então disse que o resto das pessoas no grupo, incluindo Patty, não sabiam sobre o jantar que ela e Carmelita tiveram com os irmãos, então ela apenas riu e fingiu concordar, mas sabia que precisava me contar essa notícia, pois eu deveria saber.
Ela disse que Patty contou ao grupo que Carmelita disse que ninguém poderia se comparar a mim, Lucas, e que eu era de longe seu melhor amante e seu amor para sempre. Nesse ponto, eu já tinha ouvido o suficiente e agradeci a Karina por me informar. Honestamente, em minha mente, eu ainda achava que ela estava mentindo, apenas tentando sabotar nosso relacionamento por ciúmes. Antes de sair, ela me deu o número de telefone de Jonas e disse para ligar para ele. Tenho certeza de que seu irmão Rick contou a ele tudo sobre seus momentos com Carmelita. Naquela noite, fui à casa de Carmelita e compartilhamos uma noite agradável como costumamos fazer, mas a conversa com Karina estava me consumindo. Não mencionei nada a Carmelita, pois não queria causar tumulto se tudo isso fosse uma grande mentira. Na manhã seguinte, a curiosidade falou mais alto, então liguei para o número do irmão, mas a ligação falhou. Ou o número estava desconectado ou eu não tinha discado certo ou algo assim. Enquanto a manhã passava, minha cabeça estava a mil com as informações que recebi na noite anterior, então decidi ir ao restaurante grego para um almoço tardio às 1h30 e pensei que talvez pudesse conversar com o tio e até explicar minha situação. Fui ao restaurante e a comida estava ótima. Eu estava terminando minha refeição quando o tio veio até minha mesa e me agradeceu por elogiar o estabelecimento deles. Ele então disse que viu meu caminhão e viu que eu fazia paisagismo. Eu disse sim e ele disse que gostaria de obter um orçamento para o paisagismo do prédio. Terminei minha refeição e demos uma volta. Quando terminamos, disse a ele que voltaria com um orçamento detalhado. Então perguntei se poderia tirar meu chapéu de empresário e fazer uma pergunta pessoal. Ele disse claro, absolutamente. Perguntei se ele era tio de Jonas e Rick, e ele disse que sim, eles estão de volta para a Grécia agora. Você os conheceu enquanto eles estavam aqui? Eu disse não, mas um amigo meu conheceu e eu queria entrar em contato com Rick para fazer uma pergunta a ele. Ele me perguntou qual era a pergunta, pois poderia transmitir a informação a Rick. Eu disse que gostaria de perguntar se ele conhece uma mulher chamada Carmelita. O rosto do tio se iluminou e ele disse que sim, que Rick conhece Carmelita e é muito doce com ela. Ela esteve aqui para jantar uma noite com uma amiga, e Rick e ela tiveram alguns encontros no fim de semana antes de ele partir. Oxi! Meu estômago deu uma pontada. Ele disse que Rick achava que estavam apaixonados, mas ela simplesmente ignorou suas chamadas e mensagens desde que ele voltou para a Grécia. Rick achou que algo poderia ter acontecido com ela. Claro, foi angustiante ouvir essa informação. O tio então sugeriu que ligássemos para Rick juntos e me levou de volta ao escritório dele. Foi aí que ele o ligou rapidamente no viva voz, antes que eu tivesse a chance de explicar mais. Rick respondeu rapidamente e disse algumas coisas em grego para seu tio, e eles tiveram uma conversa que não entendi. O tio então me disse, como você conhece Carmelita e poderia mandar uma mensagem para ela de Rick? Eu disse a eles, não quero te surpreender com essa informação e não estou com raiva de você. Neste momento estou apenas triste, mas Carmelita é minha namorada. O tio ficou muito surpreso e chocado ao ouvir isso. Ele começou a falar com Rick em grego por vários minutos e depois desligou o telefone lentamente. Ele disse que lamentava muito isso, e Rick também. Ele não sabia que vocês eram casados. Eu disse a ele que não somos casados, mas somos um casal há mais de 2 anos. Perguntei se Rick disse algo sobre o relacionamento agora e ele disse que não, exceto que não sabia sobre mim, lamentava muito isso e estava chateado por Carmelita não ter revelado isso. Ele disse que Rick está desolado, pois queria entrar em um relacionamento sério com ela. Perguntei se Rick disse que eles foram íntimos, e o tio hesitou e disse que preferia não dizer, e então disse que lamentava muito por você em nome de Rick, de mim e de toda a minha família. Naquela noite, conversei com Carmelita. Eu disse a ela que estava no restaurante grego e perguntei se ela tinha estado lá. Ela ficou surpresa e disse que não, e perguntou se estava bom. Eu disse que sim e disse que encontrei com a Karina, e ela disse que vocês foram lá para uma refeição grátis. Carmelita disse sim, eu me lembro. Ganhamos uma refeição grátis por fazer um bom trabalho lavando e cortando o cabelo dos parentes do dono.
Talvez eu devesse ter sido mais delicado, mas coloquei tudo na mesa e disse: me fale sobre seu relacionamento com Rick. Ela disse: com quem? Eu disse: Rick. Você sabe de quem estou falando. Vocês tiveram relações naquele fim de semana? Ela disse: e do que você está falando? E estava ficando chateada. Eu disse que falei com Rick hoje no telefone, e ele confessou tudo o que você fez naquele fim de semana. Ela disse que ele está mentindo. Não fizemos nada, só dei uma volta com ele na minha cidade depois do jantar. O que eu disse? Por que você não contou isso antes? Eu não acredito em você. Você não contou para as pessoas que ele era seu maior amante e eu era seu melhor amante? Ela disse que não. Quem disse isso está mentindo e tentando nos separar por ciúmes. Eu disse a Carmelita que, com base neste incidente, quero um teste de DNA feito no bebê. Ela concordou rapidamente a princípio. Então eu disse: tudo bem, farei o agendamento amanhã cedo. Então ela disse: não vou fazer nada antes do nascimento do nosso bebê, mas farei o teste após o nascimento. Eu concordei, pois não queria deixá-la chateada, mas admiti que nosso relacionamento estará sob tensão até então por causa disso, e que não iríamos morar juntos. Ela chorou. Então eu disse que estaria lá para apoiá-la durante a gravidez, não importa o que aconteça. Ela continuava dizendo que todos estão mentindo. Por que você não acredita em mim? Eu te amo mais do que tudo e nunca faria algo para te machucar assim. Juro que no dia seguinte, Carmelita fez uma postagem no Instagram dizendo que pessoas maldosas estavam tentando acabar com nosso relacionamento e isso fez com que Lucas tivesse dúvidas sobre ser pai. Ela pediu orações e recebeu mais de 1.700 curtidas. Quando descobri sobre essa postagem, pedi a ela para apagá-la, pois não era verdadeira, e ela deletou. Mais tarde naquela noite, Karina fez uma postagem afirmando que ninguém estava causando problemas para Carmelita, que ela mesma estava fazendo isso, e que não estava contando a verdade para Lucas sobre o relacionamento e o bebê. Essa postagem recebeu vários comentários dramáticos e respostas com emojis de raiva. Quando descobri sobre essa postagem, pedi a Karina para deletá-la e ela o fez, mas a palavra já estava circulando pela comunidade de que Carmelita havia me traído e o bebê talvez não fosse meu. A partir desse ponto até o nascimento, nosso relacionamento ficou tenso e distante. Continuei a apoiá-la como prometido e até comprei mais de $1.400 em coisas para o bebê, como roupas, carrinhos, banheiras, e assim por diante. O bebê nasceu e eu estava no hospital e segurei o bebê, ele era lindo e eu chorei. Enquanto passava pelo posto de enfermagem a caminho de sair, a chefe das enfermeiras disse que tinha a certidão de nascimento para eu assinar como pai. Discretamente, informei a enfermeira que assinaria depois de completarmos o teste de DNA. Ela ficou surpresa e pediu desculpas profundamente, afirmando que Carmelita pediu para ela digitar meu nome no certificado acima da assinatura do pai. Ela disse que corrigiria o documento imediatamente. Carmelita se recusou a fazer o teste de DNA no hospital e disse: você não ama seu bebê? Ele é seu. Você pode ver isso em seu rosto e características. Ele te ama e eu te amo mais do que tudo. Não me faça fazer esse teste quebrar nossa confiança e arruinar nossa família. Eu disse a Carmelita que precisava ter certeza, mas ela não cedeu. Naquela noite, ela postou uma foto dela e do bebê no Instagram com uma camiseta no bebê que dizia: menino do papai. Na legenda, ela escreveu: a papai me ama, mas está com medo de ser pai. Por favor, ore por nós. A postagem rapidamente recebeu mais de 500 respostas antes de eu vê-la e ligar para ela pedindo para apagá-la novamente, o que ela fez. Meu chefe sugeriu que eu a levasse ao tribunal para obter uma ordem judicial para um teste de paternidade. Ele me conectou a um advogado, conversamos e ele iniciou o processo. Eu não queria recorrer a isso, mas Carmelita não me deu escolha. No tribunal, o juiz perguntou por que estávamos pedindo isso. Meu advogado afirmou que eu queria ter direitos de custódia sobre a criança se fosse realmente minha. Carmelita estava no tribunal sem um advogado e disse que voluntariamente me daria direitos de custódia de 50-50 da criança sem um processo ou teste de DNA, o que eu achei mais suspeito.
O juiz perguntou ao meu advogado se havia alguma dúvida quanto à paternidade aqui, e meu advogado respondeu sim, senhor, e podemos fornecer testemunhas para testemunhar esse fato. O juiz então proferiu sentença e solicitou o teste de paternidade, dizendo que realmente esperava que tudo desse certo para nós dois, porque esse bebê deveria ter uma mãe e um pai amorosos. Enquanto isso, Carmelita deu ao bebê o meu primeiro nome e para o nome do meio do bebê, ela deu meu sobrenome do meio com hífen com o meu sobrenome mantendo o sobrenome de solteira dela como sobrenome do bebê. Então agora o bebê tem o meu nome completo. Como isso será confuso para ele? Bem, a data para o teste chegou e passou, e Carmelita não apareceu. Então tivemos que voltar ao tribunal e desta vez o juiz ordenou que ela fizesse o teste ou poderia ser considerada em desacato. Então, a data do teste chegou e desta vez ela apareceu. Os resultados do teste saíram, e eu não sou o pai. Eu já sabia disso no fundo do meu coração. Eu pensei que finalmente resolver tudo isso me daria alívio, mas, em vez disso, sinto uma depressão profunda e sombria como nunca senti antes. Eu perdi meu amor e um bebê que eu desejava que fosse meu. Agora, algumas pessoas em nossa paróquia e comunidade estão dizendo para ser um homem e simplesmente se casar com ela e ser pai daquele menino. Eu gostaria de ser um homem melhor e fazer isso, mas simplesmente não consigo. Nosso padre na verdade se aproximou de mim para uma conversa privada quando nos encontramos. Ele me contou uma história da Bíblia de um homem, acredito que seu nome era Jacó ou Josué, que partiu para a batalha e, quando retornou anos depois, sua esposa havia dado à luz ao filho de outro homem, pois pensava que ele não ia voltar. Nosso padre disse que, em vez de ficar bravo, ele declarou seu amor por sua esposa e assumiu a responsabilidade pelo bebê, e eles viveram uma vida maravilhosa e feliz. Ele disse que queria me contar a história para mostrar que relacionamentos assim podem funcionar, mas ele respeitaria qualquer decisão que eu tomasse. Eu disse a ele que o homem da Bíblia era um homem bom e corajoso, mas eu não poderia fazer algo assim, pois minha situação era diferente e eu nunca poderia confiar em minha Carmelita novamente pelo que ela fez. A atualização. Parece que, apesar da verdade ter vindo à tona, Carmelita continua fazendo posts no Insta com ela e o bebê, fazendo referências a mim. O mais recente tinha o bebê com a roupa e a abreviação Júnior, significando que ele era meu Júnior. No entanto, desde que a verdade veio à tona sobre eu não ser o pai, poucas pessoas, além de alguns membros da família dela e amigos mais próximos, estão respondendo aos posts. Acho que, assim como eu, as pessoas estão preocupadas com a saúde mental dela. Desde então, tive outra conversa com Rick através de seu tio e contei a ele sobre o teste de paternidade e que ele provavelmente era o pai. Ele disse que tentou entrar em contato com Carmelita, mas ela o bloqueou. Ele vai voltar no próximo mês por 3 semanas e tentará se encontrar com ela. Ele gostaria de ser um bom pai para o menino e gostaria de se mudar para os Estados Unidos. Eu disse a ele que, antes de avançar, ele deveria fazer primeiro um teste de DNA. Ele disse que tem conversado com um advogado na Grécia, que disse que há pouco que ele pode fazer, já que Carmelita é cidadã americana. Rick vai falar com o advogado quando chegar aqui. Eu realmente espero que Carmelita volte à razão e dê a Rick uma chance de ser um bom pai e até mesmo ajudá-lo a se tornar um cidadão. Ele parece ser um bom homem e tem uma boa família. Desejo nada além do melhor para Carmelita, seu filho e para Rick. Para dar ao bebê Lucas um bom começo, comprei $1.000 em Bitcoin com o PayPal e depositei outros $1.000 em uma conta poupança através do PayPal como presente de nascimento. Eu sei que não deveria ter feito isso, mas me fez sentir bem. Finalmente, levei Karina para almoçar e agradeci por me contar sobre o caso de Carmelita. Apesar de não gostar dos modos de Karina, serei eternamente grato a ela por toda a minha vida. Se ela não tivesse me contado, eu estaria vivendo uma mentira. Obrigado por acompanhar toda a história. Bênçãos de Deus para todos. Isso nos traz ao fim da história de Lucas. Embora ele possa não receber mais cortes de cabelo gratuitos, pelo menos seu futuro está livre de nós e emaranhados. Obrigada por ter ficado até aqui, não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. Até a próxima!